Bem-vindos ao canal Novo Quiz Bíblico. Neste vídeo, vamos responder a este quiz bíblico com 30 perguntas bíblicas de nível fácil, médio e difícil sobre Davi. Teste os seus conhecimentos, e veja se você realmente conhece a Bíblia Sagrada. Se inscreva em nosso canal e deixe também o seu like, para que o vídeo alcance mais pessoas. Vamos começar. Pergunta 1. Quem foi o bisavô de Davi? Boaz, Obed, Salmão ou Aminadab? Pense na resposta. Resposta correta alternativa A, Boaz. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Rute capítulo 4, versículos 21 e 22. Pergunta 2. Quem profetizou as consequências do pecado de Davi com Batseba? Samuel, Elias, Natã ou Micaías? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, Natã. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 e 14. Pergunta 3. Com quantos anos Davi começou a reinar? 15 anos? 22 anos? 30 anos? Ou 40 anos? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, 30 anos. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Pergunta 4. Qual profeta foi enviado pelo Senhor com o propósito de juízo para que Davi escolhesse um juízo de 3? Samuel, Gade, Natã ou Oséias? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B, Gade. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. 2 Samuel capítulo 24, versículos 11 e 12. Pergunta 5. Quem foi a bisavó de Davi? Noemi, Raabe, Ester ou Rute? Pense na resposta. Resposta correta alternativa D, Rute. Assim, tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Rute capítulo 4, versículo 13. Pergunta 6. Por qual profeta o Senhor ordenou a Davi levantar um altar na eira de Araúna? Gade, Micaías, Samuel ou Elias? Pense na resposta. Resposta correta alternativa A, Gade. E Gade veio, naquele mesmo dia, a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. 2 Samuel capítulo 24, versículos 18 e 19. Pergunta 7. Qual profeta ungiu Davi por rei em nome do Senhor? Natã, Gade, Oséias ou Samuel? Pense na resposta. Resposta correta alternativa D, Samuel.
Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 e 13. Pergunta 8. Qual era o trabalho de Davi na casa de seu pai? Cuidar dos irmãos. Cuidar de ovelhas. Cuidar de camelos. Ou, cuidar da terra. Pense na resposta. Resposta correta alternativa B. Cuidar de ovelhas. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Pergunta 9. Qual era o instrumento musical usado por Davi para acalmar o rei Saul? Flauta, harpa, violino ou saltério. Pense na resposta. Resposta correta alternativa B, harpa. E sucedia que, quando o espírito mau, da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Pergunta 10. Quantos irmãos passaram antes de Davi para ser ungido? 3 irmãos. 5 irmãos. 7 irmãos. Ou 10 irmãos. Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, 7 irmãos. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Pergunta 11. Qual dos filhos foi o sucessor do rei Davi? Absalão, Adonias, Aminon ou Salomão? Pense na resposta. Resposta correta alternativa D, Salomão. Que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. 1 Reis capítulo 1, versículo 30. Pergunta 12. Qual o nome do terceiro irmão mais velho de Davi? Abinadab, Eliabe, Samá ou Natanael? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, Samá. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 13. Pergunta 13. Quantas irmãs teve Davi? 2 irmãs. 3 irmãs. 4 irmãs. Ou 5 irmãs? Pense na resposta. Resposta correta alternativa A, 2 irmãs. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai, e Joabe, e Asael, ao todo 3. 1 Crônicas capítulo 2, versículo 16. Pergunta 14. Qual o nome do gigante que Davi venceu? Lami, Kiriat Aba, Golias ou Saf? Pense na resposta.
Resposta correta alternativa C, Golias. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Pergunta 15. Quantas pedras Davi precisou para derrubar o gigante filisteu? 1 pedra. 2 pedras. 3 pedras. Ou 4 pedras. Pense na resposta. Resposta correta alternativa A, 1 pedra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Pergunta 16. Qual o nome da caverna que Davi se refugiou quando fugia de Saul? Engedi, Adulão, Maquedá ou Etã? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B, Adulão. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Pergunta 17. Aproximadamente quantos homens esteve com Davi na caverna de Adulão? 100 homens. 200 homens. 300 homens. Ou 400 homens. Pense na resposta. Resposta correta alternativa D, 400 homens. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Pergunta 18. Qual o nome da filha de Saul que era para ser de Davi, mas não foi? Mical, Agite, Merabe ou Maaca? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, Merabe. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. 1 Samuel capítulo 18, versículo 19. Pergunta 19. Quantos anos Davi reinou sobre todo o Israel e Judá? 25 anos. 31 anos. 33 anos. Ou 37 anos. Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, 33 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. 1 Samuel capítulo 5, versículo 5. Pergunta 20. Qual filho de Davi cometeu pecado contra sua própria irmã? Absalão, Aminon, Adonias ou Simeão? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B, Aminon. E angustiou-se Aminon, até adoecer por Tamar sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. 2 Samuel capítulo 13, versículo 2. Pergunta 21. Por qual motivo nunca mais se apartou a espada da casa de Davi? Por causa do homicídio e adultério. Por fazer um bezerro de ouro. Por fazer um censo. Ou, por amar muitas mulheres. Pense na resposta.
Resposta correta alternativa A: homicídio e adultério. Por quê? Pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 e 10. Pergunta 22. Qual o nome do terceiro filho de Davi? Adonias, Cefatias, Absalão ou Aminon? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C: Absalão. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. 1 Crônicas capítulo 3, versículo 2. Pergunta 23. Qual o nome da mulher que cuidou da velhice de Davi? Agite, Abisag, Eglá ou Abital? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B: Abisag. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. 1 Reis capítulo 1, versículo 1 ao 4. Pergunta 24. Para qual homem Davi usou de bondade para lhe dar tudo que era de seu pai? Siba, Maquir, Mefibosete ou Amiel? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C: Mefibosete. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7. Pergunta 25. Quais animais Davi matou para livrar suas ovelhas? Hiena e chacal, leão e urso, leão e serpente, ou urso e hiena? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B: leão e urso. Então, disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 e 35. Pergunta 26. Quantos anos Davi reinou em Hebrom? 4 anos, 7 anos, 8 anos e 3 meses, ou 10 anos? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B: 7 anos. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. 1 Reis capítulo 2, versículo 11. Pergunta 27. Qual o nome do quarto filho de Davi com Batsua? Salomão, Natã, Sobabe ou Simeia? Pense na resposta. Resposta correta alternativa A: Salomão.
E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão, estes 4 lhe nasceram de Batissua, filha de Amiel. 1 Crônicas capítulo 3, versículo 5. Pergunta 28. Quantos filhos Davi gerou em Hebrom? 2 filhos. 4 filhos. 6 filhos. Ou 7 filhos? Pense na resposta. Resposta correta alternativa C, 6 filhos. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. 1 Crônicas capítulo 3, versículo 4. Pergunta 29. Quantas mulheres teve Davi? 5 mulheres. 7 mulheres. 10 mulheres. Ou 15 mulheres? Pense na resposta. Resposta correta alternativa B, 7 mulheres. Leia 1 Crônicas capítulo 3, versículos 1 ao 5. Pergunta 30. Quantos anos viveu Davi? 50 anos. 55 anos. 61 anos. Ou 70 anos? Pense na resposta. Resposta correta alternativa D, 70 anos. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Chegamos ao final do vídeo. Obrigado por participar. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Continue conosco, escolha um dos vídeos ao lado para mais. Deus abençoe.